Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus venha abençoar a tua vida, a tua família, grandiosamente, em nome do Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Peço a todos os irmãos que nesse momento compartilhem essa live que estamos agora fazendo, porque Deus quer trazer uma palavra para vocês. Deus ministrou em meu coração uma palavra que vai edificar a sua vida, uma palavra que vai fortalecer a tua alma, em nome do Senhor Jesus. Amém? Leonardo Silva está aqui escrevendo: paz do Senhor Jesus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmão Leonardo Silva, glória a Deus. Eu peço que vocês, meus amados irmãos, compartilhem esse vídeo, porque eu tenho uma palavra do trono de Deus para a tua vida, para a tua família, uma palavra a qual Deus colocou agora há pouco no meu coração, a qual vai lhe trazer fé, esperança, fortalecimento e confiança no nosso Deus. Amém? Se você quer nesse momento ser abençoado, então fique atento a esta mensagem e nos ajude a compartilhar. Compartilhe para os seus parentes, para os seus familiares, compartilhe com todos, porque nesse momento eu sei que nesse momento há muitas pessoas que estão precisando de uma palavra de Deus, e neste momento também há muitas pessoas que estão enfermas de câncer, de AIDS, HIV, de diabetes, pressão alta, pressão baixa. Muitas pessoas estão enfermas e também precisam de uma cura. E eu creio que nesta noite, além da palavra que vai edificar a sua vida, Deus também irá curar, irá libertar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Vamos lá para a palavra que Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus que nós vamos agora meditar está escrita no livro de Mateus, no capítulo 14. Mateus, glória a Deus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo.
Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco e o vento que cessou, glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui é uma passagem muito forte, é uma revelação forte, a qual está aqui neste versículo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus mandou os discípulos ir na frente, enquanto ele ia despedir a multidão. Após o Senhor Jesus ter despedido a multidão, diz a palavra que Jesus subiu ao monte para orar sozinho, em particular ao nosso Deus. E ao terminar de orar, Jesus viu que os discípulos não estavam mais na beira do mar, no barco. Eles já estavam em alto mar. E nesse momento havia uma grande tempestade, um grande vendaval que queria destruir os discípulos. E Jesus, vendo que eles estavam muito longe, a Bíblia nos afirma que Jesus caminhou, Jesus andou por cima da água. Jesus andou por cima da água e foi em busca do discípulo. Jesus, caminhando por cima da água, foi ao encontro dos discípulos em alto mar. Nos diz a palavra que quando o discípulo, naquele vendaval, naquela tempestade, naquela ventania, naquele mar agitado, viram Jesus de longe, andando por cima d'água, diz a palavra que todos os discípulos gritaram com medo, gritaram apavorado, pensando que era um fantasma. Eles gritaram pensando que era um fantasma. E na mesma hora, Jesus, ao ouvir os discípulos apavorados, pensando que era fantasma, Jesus bradou em alta voz: não tema, sou eu. Jesus disse: não temam, sou eu. E naquela mesma hora, Pedro, ao ouvir que era Jesus, Pedro gritou do barco: Senhor, se és tu, permita que eu vá até o Senhor. Naquela mesma hora, nasceu em Pedro uma ousadia, uma fé fervorosa, uma fé grande. E Jesus, vendo a fé de Pedro, Jesus disse: vem, Pedro. Naquela mesma hora, Pedro não pensou duas vezes. Pedro saiu do barco e começou a andar por cima das águas. Diz a Bíblia que Pedro começou a andar por cima d'água. Uma coisa que eu observo aqui, igreja,
é que enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro andava por cima das águas. Mas quando Pedro deixou de olhar para Jesus, diz a Bíblia, que Pedro começou a deixar de olhar para Jesus, e Pedro começou a observar, está aqui escrito, Pedro começou a observar o vento forte, o vendaval, e na mesma hora que Pedro começou a olhar para o vendaval, diz a Bíblia que Pedro começou a afundar. Pedro começou a afundar. E ele gritou bem alto: Senhor, me socorre, porque eu vou morrer. Jesus se apressou, estendeu as mãos sobre Pedro e puxou ele. E disse: por que tu duvidaste, homem de pequena fé? Glória ao Senhor Jesus. O que eu aprendo, meus amados irmãos, com esta grandiosa palavra? É o seguinte: quando Pedro olhava para Jesus, ele passava por cima das águas. Mas quando Pedro deixou de olhar para Jesus, ele passou a olhar para o vendaval. Na mesma hora entrou a dúvida, entrou o medo no coração de Pedro, e Pedro começou a afundar. A revelação dessa palavra é o seguinte: que quando nós tiramos tempo para orar mais, para ler mais a palavra do Senhor, quando nós tiramos mais tempo para ler a palavra, para orar mais, para jejuar um pouco mais, para buscarmos mais e mais a presença do Senhor, nenhum vendaval, nenhum vento forte, nenhuma tempestade vai nos afundar. Quando nós olhamos para Cristo, o consumador da fé, quando nós passamos a viver mais para o Senhor, a confiar mais em Deus, o vento forte vem, a tempestade vem, bate com força, mas porém nós não seremos atingidos, nós não seremos afundados, a tua família não será naufragada. Quando você passa a dedicar mais tempo buscando a face do Senhor, o Senhor faz com que você passe por cima dos vendavais da vida. O diabo, ele trabalha através de estratégia. O diabo faz com que as pessoas observem somente as desgraças deste mundo. O diabo, ele faz com que as pessoas contemplem somente as derrotas deste mundo, os fracassos, os vendavais, as doenças. Para que o diabo faz que a pessoa observe somente os vendavais? Para que entre pelos nossos olhos, suba para o nosso coração e ponha medo, pavor e naufrague a nossa fé. Mas quando nós passamos a ler mais a Bíblia, a orar mais, a jejuar mais, passamos a nos render aos pés de Cristo, a nossa fé aumenta. A nossa fé é aumentada, nasce em nós uma ousadia tão grande, nasce em nós uma ousadia tão imensa, que o diabo fica apavorado.
O diabo fica agoniado. O diabo não suporta ver um crente cheio de fé. O diabo não suporta ver você orando. O diabo não suporta ver você jejuando. O diabo não suporta ver você lendo a Bíblia, porque ele sabe, o diabo sabe que quando você passa tempo lendo a palavra de Deus, quando você passa tempo orando, quando você passa tempo jejuando, buscando a Deus, o poder de Satanás é enfraquecido. É enfraquecido. Quando você deixa de olhar para os vendavais, para as dificuldades, e começa a olhar mais para Cristo, tu vai vencer em todas as tuas dificuldades. Ah, pastor, a pessoa está com câncer. Olha para Deus que o câncer vai embora. A Bíblia nos diz que o Senhor nos deu o espírito de coragem, de ousadia e não de medo. Quem põe medo no coração do crente é Satanás. O medo vem pelas notícias que entram pelo ouvido. O medo vem pelas notícias que vêm pelos olhos, que entram pelos olhos. Notícias de coronavírus, notícias de morte, mais morte, mais morte. Repreenda esses tipos de notícias que acabam com a tua fé e te apoia mais no Senhor Jesus e manda esses demônios para o inferno. Repreenda Satanás, manda para o inferno. Aprenda uma coisa, que a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que habita em nós do que Satanás que está no mundo. O diabo, ele já é derrotado. O diabo já está decretado, a derrota dele, o fracasso dele, desde quando ele foi expulso do céu. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário. O diabo não vai tocar no teu filho. O diabo não vai tocar na tua família. O diabo não vai fechar essa porta de emprego, de bênção, porque maior é o nosso Deus. Levanta dessa cama de angústia, levanta-te dessa cama de tristeza, de solidão, de fracasso, e creia que Deus é maior do que todas as coisas. O Deus que nós servimos é Ele que fez os céus e a terra. Ah, pastor, mas o diabo tem poder. Mas o nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra. Jesus, ele nos diz aqui, no livro de Mateus, no capítulo 28, após ele ser ressuscitado, antes de ir para o céu, Jesus deixou escrito aqui, em Mateus 28, versículo 18. Olha o que ele disse. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pronto. Já está decretado. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Para que ficar temendo ao diabo? O diabo já está derrotado, fracassado pelo poder do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus deixou escrito aqui também, glória ao Senhor Jesus, louvado seja o nome dele. Jesus deixou escrito em Lucas, no capítulo 10,
glória ao Senhor Jesus, a seguinte palavra, capítulo 10 de Lucas, versículo 19: eu vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus já nos deu autoridade para pisar sobre serpente e escorpião. Serpente é Satanás. Lembra-te do livro de Gênesis, quem enganou Eva e Adão? Foi a serpente. Jesus nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente e na cabeça dos escorpiões. Escorpiões são os demônios. Serpente é Satanás, o chefe. Os escorpiões é os demônios. Mas nem a serpente, nem os escorpiões, que são os demônios, têm poder sobre a igreja. Nós, a igreja, temos autoridade de pisar na cabeça da serpente, na cabeça dos escorpiões, na cabeça de toda enfermidade, porque Jesus também deixou escrito: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno não tem poder sobre a igreja do Senhor. Quando você lê a Bíblia, quando você ora mais, quando você jejua mais, você enfraquece o poder de Satanás. Então, a partir de hoje, volte a orar mais, volte a ler mais a Bíblia, volte a jejuar e enfraqueça o poder das trevas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Levanta a cabeça, que a vitória já é sua, a vitória já é da tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar por todos os enfermos, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu lhe peço, meu Senhor, em nome de Jesus, arranca esse câncer desta mulher e deste homem. Arranca, meu Deus, este nódulo do seio. Arranca esse mioma do útero, em nome de Jesus, Pai. Deus, desfaz toda a obra do diabo contra essa família, obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, magia negra e voodoo. Desfaz, meu Deus, todo o mal agora, em nome do Senhor Jesus. Que o teu povo, Senhor, receba libertação, salvação e curas, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, meus amados irmãos, essa foi uma mensagem para edificar a tua vida, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Ajude a compartilhar esse vídeo para muitas pessoas que estão precisando de bênção do nosso Deus. Fique na paz.